poder, é a glória para sempre, em nome de Jesus e amém. Amém, queridos? Glória a Jesus. Coisa boa é orar na presença do Senhor, buscar a face de Deus. Creia que você não perde tempo quando você fala com Deus. Você pode até muitas vezes achar que Ele não está te ouvindo, mas Ele está. Ele ouve todas as coisas. Amém? Em nome de Jesus. Bom, vamos lá, né? Vamos iniciar aqui o nosso estudo de Apocalipse. Então, você que entrou depois, esteja aí curtindo, compartilhando o link. Outras pessoas podem ser abençoadas através desse estudo. Estamos aqui terminando o livro de Apocalipse. A partir da semana que vem, não será live mais, ou a ministração do Apocalipse. Nós vamos voltar a fazer os cultos lá no salão da igreja, nas quintas-feiras às 19h30, e seguiremos ali um outro tema abençoado também. Então eu te peço que esteja aí em oração, né, por esse propósito, e eu postarei vídeos mais curtos com Apocalipse do 1 até o 18, para que tenha nessa playlist, né, de Apocalipse toda a revelação aqui, meditada versículo a versículo, como nós fizemos já na igreja no decorrer desse um ano, desde o ano passado. E agora, a partir da semana que vem, sempre que der, eu vou estar colocando um vídeo mais curto para falar do capítulo 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Tem muitas revelações, muitas coisas interessantes. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí, marca aí o sininho para você receber os vídeos novos. Uma vez por semana, 2 vezes por semana, a gente vai estar postando alguma coisa, tá bom? Mas agora vamos lá, aqui para o nosso estudo de hoje. Muito bem. Vamos para o estudo de hoje, capítulo 22 de Apocalipse. Tem muita revelação, hein, irmãos? Tem bastante coisa boa para a gente meditar. Vou tirar aqui meu lindo rostinho e vamos aqui aos slides aqui da apresentação. Então, vamos lá. É o fim da profecia. Né? Só um minutinho. É o fim da profecia. No capítulo 22 de Apocalipse, eu vou ver aqui já o próximo slide. Só para te avisar, tá? No final, eu vou te passar uma revelação incrível, maravilhosa desse capítulo. Então fica comigo aí, me ajuda se inscrevendo, curtindo, compartilhando, isso nos ajuda demais. E fica comigo até o final, que eu tenho uma revelação incrível desse capítulo 22, que eu vi hoje, essa revelação. E cada vez que a gente lê a palavra, o Senhor, Ele nos ensina coisas novas, né? É incrível. Mas creia que tem coisas maravilhosas para a gente aprender aí hoje, tá bom? Então, vamos lá. Continuando aqui. Qual que é a estrutura, a divisão aqui do capítulo 22 de Apocalipse? Ele é um capítulo que ele fala muito ali da plenitude da presença de Deus para a igreja e acaba todo tipo de maldição. Né? Ali no capítulo 22, nós já vamos aqui ver os versículos, mas ele fala de um rio da vida. Né? Não se assuste com a imagem que eu coloquei aí, tá? Eu fiz as imagens desse estudo tudo com inteligência artificial e eu tentei de todo jeito uma imagem que mostrasse um trono de onde fluía um rio. Né? E umas imagens bizarras, essa foi a que ficou melhorzinha.
né? Apocalipse é tão simbólico, tão incrível, que nem a inteligência artificial conseguiu fazer uma imagem decente, tá? Mas enfim, aqui o que eu quis simbolizar aqui é o rio da vida que surge do trono de Deus, que é o começo do Apocalipse. Então, aqui nesse capítulo 22, acaba a maldição e você vê ali a presença de Deus plena. É plena a presença de Deus. Também você encontra 4 vezes nesse capítulo a promessa da volta de Jesus rápido. É breve a volta de Jesus. 4 vezes. E nós vamos encontrar essas 4 vezes hoje no nosso estudo aqui. Você vai encontrar uma coisa terrível. Você vê que João, ele tenta idolatrar o anjo e recebe ali uma repreensão do próprio anjo, né? Falaremos mais sobre isso. O anjo fala para João não selar a profecia, também é algo tremendo para nós como igreja. Você tem um alerta sobre continuar no estado em que nos encontramos. É um texto difícil. Aqui também tem revelação. Então, já são 2 revelações que eu tenho para te passar hoje, além das que para mim são normais, mas que para muita gente pode ser revelação ainda, porque eu já estudo Apocalipse há quase 30 anos, né? As recompensas dos salvos e a condenação dos pecadores, você encontra no 22. Você identifica Jesus como Deus nesse capítulo. Você vai ver, Jesus é identificado como Deus nesse capítulo. É incrível, mas está lá. O chamado do Espírito Santo e da igreja ao mundo, né? Você vê lá. E a recomendação da manutenção do texto do mesmo jeito que ele foi entregue, para não modificar o texto. Você também tem isso no capítulo 22. Mas bora lá então meditar aqui nesses versículos. O primeiro trecho que nós vamos meditar, do versículo 1 até o 6, né? Como eu já falei em outros vídeos, pessoal, eu não vou buscar outros textos no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Nós vamos aqui meditar versículo a versículo, olhando para o Apocalipse. Claro, dentro do contexto bíblico, né? Não vamos falar nada que esteja fora da hermenêutica, né? Da exegese bíblica, mas não dá para meditar num capítulo, num vídeo de 30 a 40 minutos. Então, para a gente meditar trazendo todas as referências, a gente precisaria de muitas horas. E aí a gente precisaria meditar muito menos, né, no dia. A intenção é dar uma visão geral do capítulo, né, 22, como já fizemos do 19, do 20 e do 21. E hoje estamos aqui no 22, tá bom? Então, do versículo 1 ao 6, você tem aqui a plenitude da presença de Deus, simbolizada aqui. Agora, no capítulo anterior, nós vimos a nova Jerusalém que desceu do céu. E agora, aqui no capítulo 22, nós vemos aqui dentro da cidade, né? O anjo mostra para João agora dentro da cidade. Antes, João tinha visto a cidade por fora, 2.000 quilômetros cúbicos, né? Que ela tem de cada lado, aliás, né? Que dá ali milhares de quilômetros cúbicos. E agora a gente vê que o rio da água da vida, né, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro no meio da rua principal da cidade. Então, imagina agora aquela grande cidade, e no meio da rua principal tem o trono de Deus e do Cordeiro, né, Deus, Pai e o Filho ali, né, trono de Deus e do Cordeiro, e desse trono flui esse rio, né? No meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida. Então você tem a árvore da vida repetida ali do lado do rio. E essa árvore dá 12 vezes por ano o fruto, uma por mês. E as folhas da árvore servem para a cura das nações. No próximo slide eu vou falar mais desse versículo 2. No versículo 3 fala que já não haverá maldição nenhuma. Lembra que eu falei que é a plenitude da presença de Deus e o fim de toda maldição. Então, aqui você vê que lá no capítulo 21, no versículo 27, lá fala que na cidade santa não entra impureza. Então não tem nenhum tipo de maldição, não tem pecado, é uma cidade pura e limpa, né? Continuando, né?
o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade e os seus servos o servirão. Você vê aqui a igreja servindo a Jesus, né? Então, no céu, na salvação, não será um monte de gente sentado em nuvenzinha, tocando harpinha, como desenho de anjinhos que fazem por aí. Não, é muito ativo. Acontecerão muitas coisas no céu. E tudo isso, eu falo sem medo de errar, é simbólico. Nada disso aqui é literal. Capítulo 22, 21, quando fala de cidade, quando fala de trono, é simbolismo, porque Deus é espírito. E ele está falando de um modo que nós possamos compreender que haverá uma transição do estado em que nós vivemos, dessa terra, para uma nova terra, né? Novos céus, nova terra, tudo novo vai acontecer, né? Mas com essas características, né? Que haverá ali o reinado do Pai, do Filho, né? A igreja ali servindo a eles, né? Ali, né? São símbolos que nós vemos ali. Fala que nós, versículo 4, verão a sua face. Quem verá? Os servos que o servirão, ou seja, a igreja arrebatada verá a face de Deus e o nome estará na testa deles. Por que é importante esse versículo 4? Porque a Bíblia diz que ninguém jamais viu a face de Deus. Porque se ver a face de Deus, morre. Agora, num corpo glorioso, transformado, como nós vemos que acontecerá aqui novos céus e nova terra, nós estaremos face a face com Deus. Nós seremos um com Deus lá no céu. Amém? Versículo 5, não haverá mais noite, né? Também aqui no versículo 5, né? Não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará. Também é outra referência igual do capítulo 21, versículo 23, que fala que na Nova Jerusalém Celestial não terá ali noite, ou não terá luz, né? Que o próprio Deus iluminará ali a cidade. Né? Eles reinarão para todos sempre. Aqui fala de eternidade, né? Então não será algo passageiro, transitório, ficará lá um pouco, depois acaba. Não, a nova Jerusalém celestial, novos céus e nova terra é para sempre. A antiga ordem passa, como diz lá no capítulo 21, eis que a antiga ordem já passou, né? Então é uma nova ordem agora, é tudo novo agora, é tudo diferente. Né? E versículo 6, o anjo me disse, estas palavras são dignas de confianças e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Então, tem uma revelação nesse versículo que eu quero que você fique comigo, que depois eu vou te passar essa revelação. Fica comigo aí, não vai embora não, vamos continuar. Vamos lá, o versículo 2, que eu já li anteriormente aqui, ele fala que no meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Então, a simbologia aqui da árvore da vida, né, é uma coisa linda. Fala o quê? Que no céu não falta vida, no céu não falta provisão. A árvore da vida estará disponível o ano todo. Não tem ano, irmãos. Acabou aqui 24 horas. Não tem mais sol, não tem lua, não tem rotação da terra. Isso é simbólico, é óbvio que isso aqui é simbólico. Mas está dizendo que lá no céu, quando fala 12 vezes por ano, para que João entenda e que a gente entenda, de que no céu vai estar sempre disponível a vida de Deus para os salvos, para a igreja. Né? E também a cura das nações, as folhas da árvore servem para a cura das nações. Né? O fruto, ele pode até demorar um pouquinho para amadurecer aqui simbolicamente, mas só aí, ó, tô espirrando aqui, ó, mas lá no céu não vai ter espirro. No céu não vai ter doença. As folhas da árvore servem para a cura das nações, tanto para a cura das pessoas, quanto para a cura das nações, ou seja, não haverá mais guerras, não haverá mais disputas, não haverá mais governos corruptos,
né? É uma simbologia tremenda que nós temos aqui nesse versículo 2, que rende bastante, mas vamos avançar, porque senão a gente não termina, né? Continuando, né? Jesus, ele faz aqui agora a segunda declaração, lá no versículo 6, né? Nós vimos aqui, ó, no versículo 6, acho que eu passei rapidinho, ó. Em breve hão de acontecer, lá embaixo, lá, ó, vermelhinho com azulzinho ali, ó. Tá? Em breve hão de acontecer. Então, primeiro é o anjo que fala que tudo isso que está sendo dito vai acontecer em breve. É a primeira declaração. A segunda declaração é aqui no versículo 7. Jesus fala agora, tá? Então você não pode confundir a fala do anjo com a fala de Jesus, né? Agora é Jesus que está falando, eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Então, nós vamos encontrar 4 vezes aqui essa declaração da volta de Jesus. Porque a Bíblia toda, no Novo Testamento principalmente, está recheado de textos muito claros de que Jesus voltará, de que as coisas vão se cumprir. Ele voltará vencedor, ele voltará como cavaleiro de guerra, voltará para buscar a sua noiva, para cumprir o juízo sobre essa terra, e nós precisamos estar preparados. Por isso esse alerta contínuo da volta dele, para que nós estejamos sempre esperando isso. A esperança da igreja é a volta de Jesus. A esperança da igreja não é crescimento financeiro, não é estabelecimento de prédios e coisas humanas e materiais. A esperança da igreja é a volta de Jesus. Maranatas, ora vem Senhor Jesus em grego. Então Jesus está voltando, e há 2000 anos atrás, João já teve a revelação no Apocalipse de que ele estava voltando em breve. Só nesse capítulo ele fala 4 vezes. E aqui, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Ou seja, feliz é aquele que espera a volta de Jesus. Feliz é aquele que espera o cumprimento tanto do galardão para a igreja quanto do juízo sobre essa terra. Somos felizes, então seja esperançoso, não desista de esperar que Jesus está voltando. Isso é para nós pensarmos nisso todo dia. Todo dia, lembre-se, Jesus está prestes a voltar. Continuando. Aí o que acontece? Olha só, como é grave e pode acontecer com qualquer um. Olha a imagem que a inteligência artificial fez para mim, né? Eu falei aqui, coloque um judeu adorando a um anjo, né? Aí ele desenhou essa imagem aqui para mim, né? E João, o que acontece? João ficou tão atordoado com aquela revelação, ele fala assim, eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo, que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso, sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro, adore a Deus. João ficou tão atordoado com as revelações, que ele cometeu um erro que muita gente comete. Tem visões de anjos e tal, eu já vi anjo, irmãos, já vi demônio, mas é uma visão tão tremenda, que você pode ser levado a querer a dar algo que o anjo não recebeu, que ele não foi habilitado por Deus para receber, que é a adoração. E o anjo aqui repreende a João e fala, não faça isso, não faça. Então a angelologia, né, o estudo dos anjos, é algo importante de nós fazermos. Anjos existem, são servos de Deus, mas ele fala aqui, ó, que nós, assim como ele, somos servos de Deus. Ele manda fazer o quê? Adore a Deus. Então tome muito cuidado. Tem igrejas que se corromperam por, aspas, revelações de anjos. E o apóstolo Paulo, ele fala um alerta em Gálatas 1:8, que ainda que um anjo desça do céu, ou mesmo um dos apóstolos, entreguem outro evangelho, diferente do que temos pregado, que seja considerado maldito, seja anátema.
Então, nenhum anjo tem autoridade para mudar o evangelho. E o que nós temos hoje, por exemplo, exemplos de seitas heresias que receberam um novo evangelho através de um anjo. Você tem o islamismo, você tem o mormonismo, você tem os testemunhos de Jeová, você tem os adventistas do sétimo dia. Todos receberam, e muitos outros receberam alguma doutrina de anjos que é contrária ao evangelho que os apóstolos deixaram registrado para nós. Então tome muito cuidado. Se você tem visões, tem revelações, ou se você segue alguma doutrina que foi dada por um anjo, tome cuidado, porque isso é idolatria e geralmente vai estar tirando as revelações que vêm de anjo, vão estar tirando o centro do evangelho, que é a salvação pela graça através do sangue de Jesus na cruz do Calvário e a ressurreição dos mortos, que é a nossa esperança, que nós também ressuscitaremos com ele. Amém? Então tome cuidado para não cometer o erro de João de idolatrar anjos. Continuando. Aí o anjo fala, então me disse, não cele as palavras da profecia desse livro. O que quer dizer isso? Pregue, fale a respeito do Apocalipse. Não esconda. Parece que tem pastor, tem líder que tem medo de falar do Apocalipse. Tem medo de falar das profecias. Talvez por achar muito difícil, muito complexo, mas o anjo está falando aqui, né, enviado por Jesus aqui, para nós não pararmos de falar aquilo que está escrito ali. Então não cele as palavras da profecia. Fale para as pessoas a respeito da salvação em Jesus. Vamos lá. Esse é um texto difícil, meus queridos. Versículo 11. Deixei ele separadinho aqui. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça. E continue o santo a santificar-se. É difícil esse texto. O que esse texto nos fala? Uma interpretação que a gente pode ter aqui é que, ao que parece, o que a Bíblia quer revelar para nós é que o estado final que nós ficarmos, que nós estivermos quando morrermos ou quando Jesus voltar, é o estado que permanecerá. Então, toda injustiça, toda imundícia continuará sendo julgada, será lançada lá no lago de fogo, tudo isso. Não há como escapar. O injusto, o imundo, não há como escapar do juízo de Deus. E o justo continue a praticar justiça e continue o santo a santificar-se, mostrando que ao terminarmos a nossa carreira também, ali buscando ao Senhor, e não há ninguém perfeito, ninguém é perfeito, todos pecaram, todos pecam, todos nós precisamos da misericórdia de Deus diariamente, continuamente, mas nós mantemos uma busca de santidade. Então essa busca de santificação, essa busca de fazer a justiça é algo que vai se concretizar lá no céu através da consumação das profecias. E como o capítulo 22 de Apocalipse é um capítulo de realizações, é um capítulo onde tudo agora aconteceu, onde mudou, novos céus, nova terra, novas pessoas, novo corpo, nova cidade, estaremos na presença de Deus ali, tudo se consumará. Então permanecerá santo, permanecerá justo para sempre, não haverá mais corrupção na eternidade. É isso que eu interpreto com esse texto. E também o injusto e o imundo, aquele que se afasta de Deus, aquele que não crê na palavra, aquele que não aceita o sangue de Jesus como Salvador, ele vai continuar para sempre na condenação eterna. Não há como sair da condenação eterna. Amém? Se você pensa diferente, pode escrever aqui nos comentários, não tem problema, estamos aqui, eu não sou dono da verdade, como eu sempre digo, estamos aqui para debater ideias, mas o centro do Evangelho é a salvação pelo sangue de Jesus. Nisso nós não podemos divergir jamais.
Continuando. Vamos lá. Capítulo de conclusões. Jesus fala pela terceira vez: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Então, nós aqui, recompensa, nós receberemos o galardão por nos mantermos firmes e fiéis ao Senhor. Não desista, meus irmãos, não desista de fazer justiça, de andar em santidade, de amar o seu próximo, de amar até os seus inimigos, porque Jesus ele está voltando. Em breve ele diz que volta e a recompensa está com ele para entregar a cada um o que você fez. Como eu digo sempre, Jesus paga bem. Então mantenha-se não esperando receber dos homens, mas creia que Jesus paga bem. Então você receberá bênçãos aqui nessa terra, que é o menos importante, mas você receberá o principal, que será a salvação eterna na glória do Pai. Continuando. E aí ele dá uma autenticação aqui no versículo 13. Aqui Jesus fala: eu sou o alfa e o ômega. Por que é Jesus, né? Porque o versículo 12 fala: eis que veio em breve. E ele está continuando aqui a explanação agora, dizendo quem ele é, né? Esse que vem em breve, é claro que é Jesus que voltará. Ele disse: eu voltarei, né? O Filho diz na revelação das Escrituras que ele voltará. E ele fala que ele é alfa, ômega, primeiro, último, princípio, fim. O que quer dizer isso? Ele é tudo. Nada do que existe sem ter sido feito por Jesus. Tudo que existe foi feito por ele. Então Jesus existe antes de tudo e Jesus sempre existirá depois de tudo. Como eu falei na semana passada, inclusive o tempo é algo que não cabe para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo, porque eles estão na eternidade. Nem tempo é possível de se aplicar a Deus, porque Deus criou o tempo. Então Jesus é tudo. Então nós podemos confiar de que essa empreitada que nós vivemos nessa terra não vai falir, pois o nosso Deus, ele é antes de tudo e sempre será. Oh, aleluia! Continuando. 14, né? Lavados no sangue de Jesus. Felizes os que lavam suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Então, o acesso à Nova Jerusalém Celestial, o acesso ali a ver a face de Deus, a ter a plenitude da presença de Deus, é só para quem lava as suas vestes, a sua vida no sangue de Jesus. Não tem como entrar pela janela, não tem como dar um jeitinho. Ali no céu não vai ter poder humano, riquezas humanas que possam comprar. Ali você só precisa de uma coisa: ter Jesus como seu Senhor e Salvador, aquele que te purificou dos seus pecados, e continuamente você permanecer na presença do Senhor. Jesus fala: quem perseverar até o fim será salvo. Então eu não posso desistir da caminhada, e saiba que você terá direito à árvore da vida. Nós, por causa do que Jesus fez por nós, porque ele morreu na cruz, porque ele ressuscitou, ele venceu o pecado, ele foi punido no nosso lugar. Por causa disso nós teremos direito à árvore da vida e entraremos como cidadãos dessa cidade celestial, pelas portas, sendo recebidos ali pelo próprio Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo no céu. Oh, aleluia! Como é maravilhoso andar na presença do Senhor e servir a Ele. Vale a pena. Agora, depois do versículo 14, algo vai acontecer. Novamente, assim como houve no capítulo 21, nós teremos um alerta, dizendo: fora ficam os cães. Fora da onde? Fora da cidade santa, fora da Nova Jerusalém, fora da presença de Deus. Ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Isso está em Apocalipse 22:15. Nós já vamos falar de cada termo desse aqui rapidamente. E relembrar que lá no 21:8, na semana passada,
ele também trouxe aqui uma lista de pessoas que ficam fora, que são os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Está destacado aqui, azul. O que é o azul? O azul aqui do versículo 15, ele só acontece no capítulo 22. E o azul do versículo 8 de Apocalipse 21 só acontece lá no Apocalipse 21, 8, tá? Mas as outras coisas se repetem, né? Assassino, feitiçaria, imoralidade, idolatria e mentira. Todos esses se repetem nos dois versículos. Não tem problema, um complementa o outro, né? E até confirma algumas coisas. Mas mostra o quê? Práticas, atitudes que pessoas fazem aqui na terra que não permitem que elas entrem na nova cidade, na cidade santa. Vamos agora analisar cada um desses termos? Então vamos lá. 22:15, você tem cães. O que é ali? O que significa cães? Eu recorri aqui ao Strong, tá? Ao dicionário Strong, onde ele tem a explicação de palavras por palavras. Se você gosta de estudar a Bíblia, tá aí um bom recurso para você, que é o dicionário Strong. Tem ele na internet para você comprar, tem ele também grátis. Alguém já achou? Eu não sei onde tem, mas você consegue achar o Strong. E você pode comprar um livro também, né? Um dicionário Strong em livro, em papel, para você ter. Tá? Outro livro bom para você ter é o dicionário Vini. Né? Esse não acho que não tem ele online, ele acho que é só no papel. Ele é um dicionário grandão, que ele tem todas as palavras do Antigo e do Novo Testamento, com a explicação, com a exegese de cada palavra, tá bom? Bom, então, cães são pessoas de mente impura. Então, o que a gente precisa fazer? Guardar a nossa mente, tomar cuidado com as contaminações que vêm de fora, para contaminar a sua mente, porque isso pode te transformar numa pessoa de mente impura. Tudo você vê maldade, você tem a mente impura, e aí o que acontece? Fica de fora da cidade santa. Né? Feitiçaria, que tem nos dois, tanto no 22:15 como no 21:8, quando está aqui nos vermelhinhos, é tudo que tem nos dois, tá? Pessoas que fazem ali artes mágicas, que fazem despacho, que fazem oferendas, que fazem coisas, né? Feitiçaria é bem fácil, né, de entender. O Brasil tem muitas religiões de matrizes africanas que usam a feitiçaria como prática dos seus rituais. E a Bíblia diz que fica de fora da cidade santa. Imoralidades sexuais tem nos dois. O que quer dizer imoralidades sexuais? Qual é a palavra? Né? A tradução do Strong lá diz que é o homem que prostitui seu corpo, a luxúria de outro por pagamento, né? Prostituto, né? São os prostitutos cultuais também que tinha lá. Homem que se entrega à relação sexual ilícita, fornicador. Aqui quando fala homem, é claro que é ser humano, né? Então tanto homem como mulher que usa o seu corpo, que entrega a relação sexual ilícita. E aqui o assunto é bem extenso, tem debates enormes sobre esse texto, tem igrejas que tiraram a interpretação desse texto literal, e nós vamos ver no final do Apocalipse o quão grave é isso, né? O último versículo vai falar isso, e nós já chegaremos dele lá, fica aqui comigo. Ou seja, né, todo tipo de sexo que foge dos padrões que Deus estabeleceu, homem com mulher no casamento, né? Deus fez o homem e depois fez a mulher, fez um para o outro, né? E esse é o padrão bíblico, é o padrão de Deus. Tudo que foge disso é uma relação sexual ilícita, né? E o fornicador seria o homem e a mulher que não são casados, que praticam sexo, então sexo fora do casamento, imoralidades sexuais. Aqui você tem a zoofilia, você tem... Deuteronômio fala uma lista de coisas lá que são abomináveis para Deus. Assassinos, né? Autoexplicativo, né? Um criminoso, um homicida. Idólatras. Esse daqui também é importante prestar atenção, né?
adorador de deuses falsos, né? O que João quase fez lá com o anjo alertou ele, né? Aquele que coloca entidades no meio do caminho entre ele e Deus, né? O idólatra. Isso é usado para qualquer pessoa, mesmo cristã, que participava de algum modo no culto dos pagãos, especialmente alguém que estava presente nas suas festas sacrificiais e comia das sobras das vítimas oferecidas. Ou seja, participa ali do culto pagão. Por isso que nós somos muito radicais, pelo menos na nossa igreja, nós somos muito radicais com festas pagãs. Tome cuidado, será que todo aquele simbolismo do Natal, você não está se enquadrando aqui nessa idolatria que fala que alguém que participa das festas pagãs, mas eu ressignifiquei o Natal. Tá, então tira o simbolismo, tira toda aquela simbologia, faz uma comemoração ali linda com a sua família ali, come, bebe, fala de Jesus ali, né? Não fica ali agora misturando guirlanda, árvore, presépio, todas essas coisas são pagãs, são idólatras. Festa junina é culto de santos católicos, né? É idolatria, não tem como fugir do tema. O tema é idolatria e a Bíblia fala que vai ficar de fora da cidade santa. Muitas pessoas são tão religiosas, buscam, né, tentam agradar a Deus aqui na terra, e fazem tantas coisas, ajudam o próximo e tal, mas tem uma prática de idolatria. E a Bíblia fala que vai ficar de fora. Adore somente a Deus, não se misture, não contamine o seu espírito com coisas dessa vida, com idolatrias dessa terra, com entidades que parecem santas, mas elas não podem interceder por nós. São deuses falsos. Não, mas eu não estou idolatrando, eu estou apenas pedindo para aquele santo, porque aí ele foi tão santo que ele alcançou uma posição lá no céu e ele pode chegar até o Pai por mim. Aonde você encontra isso na palavra de Deus? Não tem. Isso é um dogma criado por homens. Adore somente a Deus, vá direto ao Pai. Custou caro para Deus, ele sacrificou, matou o seu filho para que fosse rasgado o véu do templo, e eu não preciso mais de um sacerdote para entrar na presença de Deus, quanto mais vou precisar de uma pessoa morta para entrar na presença de Deus. Então tem essas duas coisas, né? Buscar falar com Deus através de outras entidades, ou participar de festas que são pagãs e comer das coisas dessas festas. Tome muito cuidado com isso, em nome de Jesus. Né? E também é idólatra aquela que é um adorador de Mamon. Às vezes a pessoa é evangélico, ela tem Jesus como Senhor e Salvador, ela vai na igreja, toma ceia, mas o dinheiro, Mamon, é o Deus das riquezas. O dinheiro é o que fala mais alto na vida dela. Essa pessoa é idólatra e ela também não herdará o reino dos céus. Então tome cuidado com aquela igreja que só fala de dinheiro, só fala de prosperidade. É perigoso. Provavelmente essa igreja está caindo aqui no erro da idolatria de Mamon e também não entrará no reino dos céus. E amam e praticam a mentira, né? Então é uma falsidade consciente, intencional, né? A pessoa quis enganar, né? Tudo que é, tudo que não é e o que parece ser, né? Preceitos perversos, ímpios, enganadores, né? Então mentira também é uma coisa que o crente não pode praticar. Ele tem que fugir de mentira, né? E tudo isso daqui, irmãos, não é a pessoa que faz uma vez, mas é uma pessoa que tem isso continuamente na sua vida. É uma prática, né? Não é cometeu uma mentirinha, pronto, está condenado. Teve um pensamento impuro, está condenado. Não. Existe o perdão, a reconciliação pelo sangue de Jesus para tudo que a gente faz, até para um assassinato. Eu matar alguém, não tem como eu voltar atrás e aquela vida voltar à vida. Mas existe o perdão. O que acontece? Aqui está falando de ato contínuo. É uma pessoa que ela vive na prática dessas coisas e não se arrepende. E Apocalipse 21:8, as três palavras que não se repetem aqui no 22, tem lá os covardes, que é o tímido, medroso. Não é timidez de personalidade, viu?
é timidez de negar a Jesus, de você não querer falar para as pessoas a razão da sua fé, de você ser medroso quanto à sua busca para Jesus, tá? Esse é o covarde. O incrédulo, né? Infiel, incrédulo, que não é confiável, é desleal, aquela pessoa que não crê em Deus, não crê na palavra do Senhor, duvida de tudo, é uma pessoa que não tem ali a fidelidade da palavra do seu coração. Também não vai entrar na cidade santa, né? O descrente, né? Que não confia em Deus. E por fim, o depravado, que é derivado dessa palavra grega bideo, né, que exala mau cheiro, tornar-se odioso, ser detestável. Então, o depravado, aquela pessoa que tem a boca suja, eu fico impressionado como tem crentes que já não se importam mais em ter uma boca suja, de falar palavrão, sabe? De falar palavras de baixo calão, de falar mal das pessoas. Aquela pessoa odiosa, detestável, que não é uma pessoa agradável. Aonde ela está um cheiro ruim ali, o clima no ambiente é ruim, o clima é pesado. É a pessoa depravada. Então, não vai entrar na cidade santa, porque lá não tem maldição, lá só entra a santidade. Então, nós podemos estar em qualquer uma dessas condições aí em algum momento da nossa vida, mas nós não podemos viver dessa maneira. Essa é a grande diferença. Porque tem algumas pessoas que podem até comentar, comenta aí se você pensa dessa maneira. Ah, mas todo mundo peca. É verdade, todo mundo peca. Mas viver no pecado é diferente de tropeçar e pecar. Um tropeço é diferente de uma prática. Tem pessoas que vivem na prática de um ou mais dessas coisas. E a Bíblia está deixando claro de que não entrará no reino dos céus. É forte essa palavra, mas eu tenho que pregá-la. E vamos lá, continuando. Aqui tem uma revelação também. Aqui eu quero te falar daquela revelação que eu te falei que eu ia te dizer. Versículo 16 fala assim, ó, eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Jesus está falando o que aqui, ó? Quem que enviou o anjo? Jesus, né? Eu, Jesus, enviei o anjo. No versículo 6, está falando assim, ó, o anjo me disse, estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. Presta atenção, ó. O Senhor, o Deus dos espíritos, dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. No versículo 6, está falando que quem enviou o anjo foi Deus. E no versículo 16 está falando que foi Jesus que enviou o anjo. Está claro para você de que Jesus é Deus? O Filho de Deus aqui está se autodeclarando novamente como sendo Deus. Foi isso que fez com que Jesus fosse condenado. Ele foi condenado porque ele se declarou Deus. E ali os fariseus, os religiosos, os escribas, os sacerdotes, todos o condenaram por ele se autoproclamar Deus. E Jesus é Deus. E aqui não é nem dizer que era o homem falando na terra, aqui é o próprio Jesus glorificado, dizendo que ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Salvador é o próprio Deus. Então creia de que ele tem um compromisso com a sua palavra de resgatar a sua noiva. E aqui no versículo 17, já partindo para o fim, ele diz que o Espírito Santo e a noiva dizem. Aqui você encontra a Trindade no capítulo 22, não tem como a gente negar a Trindade também. É uma doutrina que não tem a palavra Trindade na Bíblia, mas ela está pela Bíblia toda. Você tem aqui o Pai no versículo 6, o Filho no versículo 16 e o Espírito Santo no versículo 17, falando, o Espírito e a noiva dizem. Como que uma força ativa vai falar? Como que algo que não é uma pessoa vai ter sentimentos, vai ter voz? Então o Espírito Santo fala, né? O Espírito e a noiva, ou seja, a igreja. Então aqui você encontra o Pai, o Filho e o Espírito Santo e a própria igreja, agora cooperando com a Trindade, né, Santa, falando para as pessoas, venha.
Aquele que ouve, ou seja, aquele que recebe a mensagem, responda a esse chamado dizendo: vem também. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. O evangelho é grátis. Você vai pregar o evangelho e a pessoa aceita se ela quiser. Ninguém é obrigado, Jesus não obriga ninguém a ir para a nova cidade, para a cidade santa. Jesus não obriga ninguém a recebê-lo. Ele está fazendo um chamado para participar de um novo céu, de uma nova terra, de um lugar onde não haverá dor, nem tristeza, nem angústia, nem amargura. Um lugar incrível, maravilhoso que Deus criou, tão incrível que não existem palavras aqui no nosso mundo para descrever, e por isso nós temos tantas figuras aqui no Apocalipse, para ver se a gente consegue entender um pouquinho da grandiosidade de andar na presença do Senhor e de receber a salvação pelo sangue de Jesus. Então, igreja, pregue o evangelho, diga para as pessoas, mas quem não receber, infelizmente, está perdendo. É uma pena quando nós vemos as pessoas blasfemando, virando as costas para aquilo que Deus tem para nós. Então, em nome de Jesus, pregue o evangelho e creia que Jesus quer salvar. Então, não tenha medo de pregar, não seja tímido, não seja medroso, como nós vimos anteriormente aqui, mas pregue a palavra do Senhor. E um último alerta que nós encontramos no Apocalipse. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Então aqui ele fala que não se pode adulterar o Apocalipse, a palavra de Deus. Ah, mas eu vou aqui fazer uma modificação como algumas religiões fizeram e criaram um novo livro. Modificaram a Bíblia para justificar as suas heresias. Aqui está um alerta claro: não modifique, não acrescente nada e nem tire nada do que está escrito nas palavras dessa profecia, porque senão vai dar ruim. Deus não vai deixar isso passar. Então é um alerta importante para nós também. Quando nós pregamos, quando nós lemos a palavra, nós temos que aceitar a palavra como ela é. Eu quero fazer um outro vídeo depois, falar um pouco sobre Gênesis, que eu tenho estudado recentemente mais sobre Gênesis. Às vezes a pressão que a ciência, a falsa ciência traz, de que a Terra tem bilhões de anos e tudo aquilo, e é apenas uma forçação para não se aceitar a Bíblia como a verdade. Então, se eu não aceitar a Bíblia como verdade absoluta, eu estou tirando uma parte da Bíblia. Então é necessário que a gente aceite a Bíblia completa, porque senão nós vamos perder também as bênçãos celestiais e não entraremos na cidade santa. E por fim, o fim da profecia, o que é? Esperança. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. É a quarta vez aqui que Jesus revela que ele voltará e que não vai demorar. Aí ele fala: amém, vem Senhor Jesus. Aqui João fala Maranata, amém, Maranata, ora vem Senhor Jesus. E a graça do Senhor Jesus seja com todos. E essa é a minha oração por você que ficou até aqui comigo nesse momento. Tenha sempre esperança de que Jesus está voltando, ele volta, ele vem sem demora. Amém, queridos? Então, obrigado por ter ficado até aqui e que Deus te abençoe, te ajude, te fortaleça e que a graça do Senhor, como João orou aqui, seja contigo todos os dias até a volta do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe e fica na paz do Senhor.